Bom, hoje vamos ver como se faz um atrator. Então, voltando aqui, a gente coloca digitei Grasshopper aqui, aparece meu Grasshopper. Eu coloco sobre a vista superior, a vista top. Então eu vou fazer um grid, como a gente viu na aula passada. Então a maneira mais fácil de fazer um grid é exatamente pegar o Square Grid, né? E aqui eu vou pôr as células e os pontos. Então eu vou fazer 10 por 10. Eu clico duas vezes na tela, digito o número 10, dou Enter. Eu vou colocar nas células e também vou Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui no tamanho do meu grid o valor 10, né? Aqui a entrada é um plano. O plano é XY, não preciso digitar. Muito bem, então aqui eu tenho uma série de pontos, uma lista grande, com 121 pontos, né? E agora eu vou fazer um outro ponto, no ponto de construção. Como o meu grid tem 10 por 10, eu quero que ele percorra uma reta diagonal. Então vou fazer um slider com 100 e vou colocar em X, em Y. Esse vai ser meu ponto que vai influenciar o meu grid. Então eu tenho que tirar a distância desse ponto com o meu grid. Vou aumentar aqui para vocês verem. O componente que faz é o distance, né? Então eu digito aqui distance, eu vou comparar a distância desse ponto com todos esses pontos, né? E agora eu vou fazer círculos aqui nesse ponto. O círculo ele vai precisar de pontos, né? Então eu vou digitar círculo. O círculo que me dá concentro, o raio, né? É o círculo CNR. Então se eu colocar aqui o centro nesses pontos, eu vou ter uma série de círculos. Viu que apareceu? Eu cliquei com o botão direito, vou desligar a grade, as células. Então vou ter esse ponto percorrendo uma série de círculos. Agora eu vou pegar essa distância e colocar, eu medir a distância e vou colocar nos raios de todos esses círculos, né? Você vê que agora eu já estou atuando, né? Fica essa figura estranha, porque meus raios aqui estão muito grandes. Eu vou pegar um fator e reduzir, né? Então vou reduzir isso, vou multiplicar para um número muito pequeno e colocar no raio. Então vou pôr um slider aqui, digito slider. Esse número é bem pequenininho. E aí eu já tenho aqui, olha, a atuação do meu ponto no grid. Mas os raios ainda continuam muito grandes. Então eu vou fazer um limitador aqui para controlar esses raios, né? Então como é que eu faço? Eu sei aqui que quem controla o grid, né? O tamanho aqui é esse slider, né? Então eu vou dividir por 2, né? Eu vou pegar esse número aqui, dividir por 2, dou 2 cliques, digito 2, aí eu tenho esse número dividido por 2 que eu não quero essa sobreposição. E vou comparar esse valor com esse e pegar o mínimo deles, né? Então o mínimo é um outro componente. Eu faço um comparador aqui e coloco no meu raio. Pronto. Agora vejam só como eu estou atuando. Não tenho mais sobreposição. À medida em que meu ponto percorre essa diagonal, ele vai atuando. Se eu diminuir aqui, eu consigo alterar a área de influência. Então veja, o atrator, esse aqui pode ser o caminho do Sol, tem várias utilizações para o atrator em Breeze. Então é de uma forma simples, né? Eu criei
aqui um grid, eu medi, criei um ponto na diagonal em x, y. Se eu desligar em y, ele vai percorrer somente em x, né? Então ele vai atuar só na parte de baixo. E se eu fizer o contrário, ligar y, aqui eu desligo com CTRL, né? Ele fica negativo. Ele vai atuar só nessa linha vertical, né? Aqui eu consigo ver a área de influência. Então eu sempre acerto aqui os meus slides igualando o tamanho, né, e acertando eles pela frente. Eu posso escrever aqui com o botão, vou pôr aqui área, a área de influência, né? Aqui eu ponho caminho do ponto, né? O caminho do ponto. Então eu posso ir escrevendo e blocando, né? Aqui é um comparador, aqui eu meço a distância, eu faço um fator de diminuição e aqui eu tenho o meu círculo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Dê um like. A próxima lição a gente já vai fazer com o caminho do Sol. Você pode pôr um ou dois mais pontos influenciando o grid. É só acrescentar mais pontos. Então vocês já estão aptos a fazer o seu atrator com um grid bem simplesinho, mais simples de todos. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar o like. Obrigado.